Tadá! Eu vou contar uma história que começa mais ou menos assim. Era uma vez um lugar bem pra lá dos Cafundó. Um lugar longe de Dadó. E como o mundo não tem cantos, por quê? É uma bola. E essa bola vive dando voltas em volta de si. A nossa história veio parar aqui. E aqui a gente tem um país onde as pessoas falam como se elas estivessem beijando as palavras. Quer ver só? Ulala! Mon amour! Petit gâteau! Deu pra entender? É a França. E lá na França tem uma lenda linda que aconteceu lá numa lagoa de águas cristalinas. Naquela lagoa existia uma fonte de águas muito clarinhas, tão linda que seria perfeita se não tivesse uma coisinha. Aquela lagoa era assombrada. Diziam que lá morava uma assombração. Uma mulher que da cintura pra cima era linda, com os cabelos compridos e os olhos amendoados. E da cintura pra baixo era uma cobra. E aquela assombração ficava lá, naquela fonte de águas claras, sozinha, esperando, quem sabe, algum príncipe ou cavaleiro ou algo do gênero encantado aparecer e quebrar o seu encantamento. E ela ficava lá, esperando, até que um dia ela ouviu um barulho misterioso. Um barulho misterioso. Era um barulho misterioso de cavalo, assim, ó. Um barulho misterioso! Oh, que mistério! Um cavalo! Mas quem teria coragem de se aproximar lá daquela fonte assombrada? Então, a Claire Melusine... Quem? A Claire Melusine... Era o nome da assombração. A Claire Melusine se escondeu debaixo das águas e ficou lá, esperando. E esperando para ver quem é que ia aparecer. O cavalo, de repente, parou e alguém desceu delicadamente. Bom, e então esse alguém começou a vir na direção da fonte, caminhando lentamente. A Claire se escondeu e ficou lá no fundo das águas, olhando para cima. E ela viu, lá longe se aproximando, um conde. O conde de Poitou. Quem? É conde de Poitou, a história é francesa. O conde de Poitou não tinha medo de nada e se aproximava para tomar um pouco de água. A Claire, então, começou a subir lentamente lá das profundezas da fonte. E o conde foi chegando, sem nem imaginar que a Claire estivesse olhando para ele. E foi chegando para tomar um pouquinho de água. E ele foi se aproximando, e a Claire subindo, e ele se aproximando, e a Claire subindo. E quando eles estavam quase se tocando, a Claire tomou coragem e apareceu com a sua metade mulher e declarou seu amor ao conde de Poitou. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Foi amor à primeira vista. Ai, o conde achou ela tão linda. Então ele estendeu seus braços àquela sua amada e tirou a Claire Melusine do fundo das águas. Nossa, ainda bem que o encantamento acabou nessa hora, porque ela ganhou um par de perninhas. Saltitante, ela foi com o conde pra bem longe da fonte, lá pro castelo. Um castelo dourado, lindo. Chegando lá, o conde de Poitou pediu a Claire Melusine em casamento. E ela aceitou, com uma condição. Aos sábados, ela ficaria sozinha, trancada dentro do banheiro. E ninguém poderia ver o que ela ia fazer dentro do banheiro. Todos os sábados. Combinado? O conde topou. Era muito amor, né? Então eles se casaram, o tempo passou, eles tiveram vários filhos. E sabe como é que é, né? A Claire
Claire Melusine era uma assombração, então ela tinha DNA de assombração. Então os filhos nasceram meio assombrados. Eram assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o nome do filho e vou dizer exatamente qual a característica assombrosa que ele tinha. Amélie não tinha nariz. Berlioz tinha um olho só. O Cédric tinha um chifre chique. Désiré, pé de jacaré. Émilie, boca de javali. E a Fleur era pior, tadinha. Nariz de chimpanzé, bico de garnizé e pé de pangaré. Ulelé, que chulé. Mas era uma família feliz, eles viviam felizes lá naquele castelo de qualquer maneira, né? O amor é lindo todos os dias, de segunda a sexta e aos sábados. A Claire ia pro banheiro, trancava as portas e não deixava ninguém espiar o que ela estava fazendo dentro do banheiro. Mas o marido xereta um dia resolveu espiar. Então ele foi bem devagarzinho. O que será que ela faz dentro do banheiro, hein? Ele apertou os olhinhos e olhou no buraco da fechadura. Ele viu a Claire Melusine tomando banho com água numa banheira. Por isso, ela tinha novamente se transformado em metade mulher e metade cobra. Quando a Claire viu o marido xereta espiando pelo buraco da fechadura, ela se transformou novamente numa assombração terrível. 2 asas enormes de dragão saíram das suas costas. Seus olhos ficaram vermelhos. Os dedos ficaram compridos. Ela deu um grito. Saiu voando na direção da fonte. Voltou para sua casa. Tadinha. O conde ficou arrasado. Marido xereta que foi espiar no buraco da fechadura passou o resto da vida chorando de saudades ao lado da fonte. E quando ele já estava com 99 anos sozinho chorando, ele viu um brilho lá embaixo. Olha, uma luzinha lá embaixo que foi aumentando. O conde de Poitou foi se aproximando cada vez mais, então, daquela luzinha que vinha da água. E a luzinha foi ficando cada vez maior e chegando cada vez mais perto dele, até que, de repente, a Claire levou o seu marido lá pro fundo das águas. E dizem lá na França que se a gente visitar uma fonte de águas claras e ficar em silêncio assim, ó, a gente consegue ouvir uma música. É a Claire cantando pro seu marido. E a música é mais ou menos assim, ó. Ah, la Claire fontaine, ah, l'impromenée, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baignée. Il a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Há muito que te amo, jamais vou te esquecer. Ai, que romântico. Au revoir, mon cher. Quê? É tchau em francês. Ah.